Vamos que vamos. Vamos então explicar o que é que pode e o que é que não pode para quem está com a CNH provisória, doutor Bruno Sobral. Pronto. Momento só. Ao vivo é assim, ao vivo é sempre melhor e mais emocionante, ok? Pronto, agradecer aí aos seguidores que estão nos acompanhando, bem como aos ouvintes que nos ouviam, mas os seguidores então não. Coisa básica resolvida já com o suporte aqui de Rafael Marques. Vamos que vamos. Olha só. CNH provisória, Jorge Bianco. O que é que a gente precisa aclarar? É uma dúvida reiterada. Eu atuo enquanto especialista em trânsito e assim, diversas pessoas rotineiramente acabam tendo a sua dita habilitação provisória cassada pelo Departamento Estadual de Trânsito. Detalhe, não raro por situações, por assim dizer, bobas, por situações que são frutos, em grande parte, de uma desinformação por parte desse permissionário, ou seja, cidadão que acaba de se habilitar. Então, assim, eu vou buscar pontuar aqui, a partir do momento do processo de habilitação concluído, para que cada ouvinte que está a nos acompanhar, cada seguidor que está realmente acompanhando, e depois os que vão ter acesso ao vídeo que eu vou postar em minhas redes sociais, possam realmente ter essa cautela e evitar esse enorme transtorno e relevante prejuízo que é ter sua habilitação provisória cassada. Então, de início, aclarar o seguinte: após o processo de formação de condutor, ou seja, a partir do momento que você sai da autoescola, do centro de formação de condutor, você recebe uma habilitação tida como uma habilitação provisória. Ou seja, é aquela habilitação que você vai ficar com ela pelo prazo de 12 meses numa espécie de estágio probatório. Somente a partir desse momento é que você pode ter habilitação cassada. Doutor, anteriormente, eu tive infração. Eu estava com um veículo na mão de um familiar, de uma amiga, ele acabou sofrendo autuação, eu não fui notificado e essa multa acabou vindo para a moto, eu não sabia, ou para o veículo, para o automóvel, eu não sabia. Eu vou perder a habilitação? Não, porque nesse momento ainda não está de posse da PPD, permissão para dirigir, ou seja, habilitação provisória. Somente a partir do momento da emissão da habilitação, ou seja, onde tem a data lá da primeira habilitação, que é em regra depois do exame de rua, não tem o exame prático, direção veicular, em regra que agora acontece no DEVA, pronto. Uma vez realizado esse exame prático, o candidato é considerado apto e a partir de então, aí sim, ele passa a ter esse estágio valendo, ou seja, 12 meses sem poder incorrer nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou reincidir infração de natureza média. Sendo este o cenário, não incorrendo em nenhuma dessas situações, ele vai poder se apossar da Carteira Nacional de Habilitação em definitiva após um ano do estágio probatório. Grosso modo, Jorge Bianchi, esse é o cenário para os candidatos que obtêm a permissão para dirigir. A partir de então, eles têm esse período de habilitação provisória. Dúvidas? Vamos lá, falando de trânsito. CNH provisória vencida. O que é que acontece se isso se concretizar? Pronto, maravilha. Uma outra dúvida também. Olha só, a partir do momento que é completado um ano da provisória, mesmo que o cidadão não se dirija ao órgão de trânsito para poder solicitar a emissão da carteira definitiva, aquele período do estágio probatório ele já superou. Consequentemente, não há mais que se falar em cassação do direito de dirigir em decorrência dessa situação. Por qual razão? Venceu um ano, estágio probatório superado. A partir de então, de acordo com a conveniência do cidadão, se dirigir ao órgão para emissão da Carteira Nacional de Habilitação Definitiva. Me permita, Jorge Bianchi, fazer um gancho aqui. Volta e meia viralizam aí nas redes sociais, principalmente em grupos de WhatsApp, a informação dando conta que, olha, minha CNH venceu
eu não fui renovar e vou precisar tirar uma nova habilitação. Não procede, não procede a informação, fake news. A CNH vencida não acarreta nenhuma consequência para o condutor, salvo se ele for abordado conduzindo o veículo automotor, estando com a mesma vencida há mais de 30 dias, que ele vai ter o veículo autuado, uma aplicação de uma multa de natureza gravíssima, no valor de R$ 293 infração, e 7 pontos em seu registro de condutor. Apenas e tão somente isso, sendo flagrado. Se não for flagrado, ele pode ficar sem problema ou transtorno algum, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem renovar a habilitação, e quando bem o desejar, ele vai poder proceder à renovação. Já o permissionário, como eu falei, uma vez superado o período de habilitação provisória, quando ele tiver a conveniência, ele pode pegar e proceder à emissão dessa habilitação definitiva. Tem aqui uma pergunta que não está no tema, mas faz parte do contexto. Vamos lá, ao vivo. O ouvinte diz: dirijo um carro que não é meu, porém minha carteira tem mais de 30 anos. Como provar que o carro que dirijo, não sendo meu, tem uma autorização? Pronto, vamos lá. Via de regra, o órgão de trânsito, não havendo abordagem, ele vai sancionar o proprietário do veículo, independentemente do tempo de venda informal que exista. Então, via de regra, se Jorge está com o carro de Bruno, que comprou tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, já fez seguro, já se envolveu em várias situações, tal, mas se não transferiu nem procedeu à venda comunicada do veículo, a responsabilidade sobre todas as infrações e multas que vierem a ocorrer restarão sobre a responsabilidade do proprietário de direito, ou seja, o proprietário, o nome que consta no campo de propriedade do veículo. O ouvinte pergunta: com quantos pontos perde a provisória? Vamos lá. A habilitação provisória basta apenas e tão somente o cometimento de uma infração de natureza gravíssima ou grave, bem como a reincidência em infrações de natureza média. Apenas e tão somente isso. Então, não podemos confundir com o acúmulo de pontos. Para a cassação da habilitação provisória, não há que se falar em acúmulo de pontos. Apenas e tão somente o cometimento de uma só infração, num período de 12 meses, da expedição da habilitação provisória, acarreta a cassação da habilitação. Detalhe, muitos condutores, proprietários de veículos, candidatos, após a obtenção da PPD, Jorge, eles não sabem de um detalhe básico. A transferência do veículo fora do prazo de 30 dias acarreta na aplicação de uma multa de natureza grave de 5 pontos num valor de R$ 195. Ou seja, apenas e tão somente o fato de transferir o veículo fora do prazo de 30 dias para o nome de um permissionário acarreta a cassação da habilitação provisória. Muitos são os casos desse tipo. Muitos, infelizmente. Inclusive um detalhe que é lamentável. O condutor, ele passou todo o período praticamente da provisória sem receber nenhuma multa. Próximo do momento em que ele vai pegar a definitiva, entendendo ele que já superou aquele período, ele pega e transfere o veículo para o seu nome fora do prazo. Infelizmente, a habilitação vem a ser cassada, a habilitação provisória. Então, via de regra, não há acúmulo de pontos. Basta apenas e tão somente uma multa de natureza grave ou gravíssima ou a reincidência em multa de natureza média para que ocorra a cassação da habilitação provisória. Em caso de perda da CNH, qual penalidade para o condutor? Pergunta aqui um outro ouvinte. Num caso da perda da dita habilitação provisória, infelizmente, o Detran obriga ao cidadão a reiniciar o processo. Inclusive, o que eu acho falho por parte do Detran, por qual razão? Caberia ao Detran informar
ao cidadão que existe a possibilidade, primeiro, dele recorrer da decisão por via administrativa, ou seja, contestar o próprio órgão, informando que não foi ele que estava na condução do veículo, que o veículo não pertence mais a ele, que ele não foi notificado da autuação, como diversas outras situações que são acolhidas por meio do requerimento administrativo no próprio órgão, inclusive não se fazendo necessária a intermediação de nenhum outro profissional, inclusive de advogado. O próprio cidadão, caso queira, ele mesmo pode proceder a essa defesa. E além da esfera administrativa, a esfera judicial, ou seja, o condutor que tem habilitação provisória cassada, não necessariamente ele é obrigado a reiniciar todo o processo de habilitação para obter uma nova habilitação. Ele pode recorrer administrativamente, bem como via judicial, aí sim via judicial, por meio de um advogado, buscando reaver o seu direito de dirigir. Inclusive, faço um parênteses aqui, a Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana, ela já está atuando em ritmo de juizado especial da Fazenda Pública, o que agiliza e muito atendimento ao cidadão para que ele possa buscar reverter essa cassação e não se faça necessária participar de todo um processo de reabilitação junto ao Centro de Formação de Condutores, ou seja, não há necessidade de ele tirar uma nova habilitação. Ainda aqui persiste a dúvida do ouvinte, ele pergunta CNH definitiva. É isso? Deixa eu ter alguma pergunta, né? É essa a dúvida em caso de perda da CNH definitiva. Pronto. Qual é a punição? E ainda naquele no ouvinte antes, ele refez aqui a pergunta, né? Vou repetir aqui a pergunta na íntegra. Dirijo um carro que não é meu, porém minha carteira tem mais de 30 anos. Como posso provar que o carro que dirijo, não sendo meu, tenho autorização? E aí refaz aqui, mesmo tendo autorização, acho que ele ainda ficou em dúvida. Vamos lá. A autorização, muito provavelmente que ele se refira, ou seja, uma autorização no sentido de comunicado de venda ou uma espécie de contrato. Porém, o que acontece? Se for comunicado de venda, existe um prazo para ele proceder à transferência. Tanto assim o é que, superados os 30 dias e não tendo transferido, ele é autuado justamente por não ter transferido. Então, essa autorização não é ad eterno, não é para sempre. É uma autorização temporária para que ele proceda à transferência, ok? Por outro lado, se a autorização for por meio de contrato, procuração, que é muito comum, essa situação não autoriza que o cidadão ele se transforme no proprietário do veículo. É uma autorização que pode, por exemplo, liberar o veículo em partes, proceder vistoria, dentre outras situações, mas não autoriza a figurar na condição de proprietário do veículo permanentemente, salvo pelo período estipulado naquele documento e para os poderes estipulados naquele documento. E aí, só fazendo um gancho aqui, sem fugir muito do tema, recomendo cautela a esse cidadão. Por qual razão? Se esse veículo vier a ser recolhido ao pátio, dificilmente ele vai conseguir a liberação do veículo, salvo ele localizando o proprietário de direito do veículo, para que aí sim este proprietário possa proceder à retirada do veículo. Bacana, bacana. Agradecendo aqui os ouvintes que estão acompanhando aqui pelas redes sociais, do nosso especialista em trânsito, Bruno Sobral. Agradecer aqui ao Joselito Moreira, a Marcelo Macedo, né? Tiago Macedo, ao Jefferson Bittencourt, a Fátima Barbosa, ao Marcelo de Assis, obrigado. Responder? Carla Silvia, também. Quem mais está nos ouvindo aqui, gente? Ao Josean Silva Costa. Enfim, obrigado aí a todos que estão nos acompanhando. A Fátima diz aqui, excelente explicações. Obrigado, então, a todos que estão aí. O Joelson Lima, ele dá aqui os parabéns pelo quadro. Tá bacana aqui também. O Edivaldo, ele diz aqui, boa tarde a todos. Edivaldo
Edivaldo Merencio. Ok. Gente, obrigado aí, viu, pela audiência aqui, tanto no rádio como nas redes sociais. E até a próxima segunda-feira, falando de trânsito com Bruno Sobral. Já temos o tema aí da próxima semana, Bruno? Não. Elaborando ainda o tema da próxima semana, porque justamente eu estou pegando feedback do pessoal que acompanha para a gente pegar e esclarecer o tema que é recorrente, que é o tema que realmente consegue abarcar o maior número de ouvintes, de seguidores, ou seja, de cidadãos que precisam realmente ter o contraponto. Então, enorme satisfação. Hoje a gente abordou principalmente esse tema, né, da CNH provisória, justamente buscando evitar. O vídeo vai ser compartilhado nas redes sociais, então tenho certeza que quem compartilhar, quem acompanhar, quem ouvir, quem seguir as orientações, vai conseguir salvaguardar sua habilitação provisória. E se porventura essa habilitação provisória vier a ser bloqueada pelo órgão de trânsito, já tem no próprio vídeo as orientações e informações necessárias de como proceder. Então, agradecer a todos os ouvintes que nos acompanham pelas ondas do rádio, na Sociedade News FM, os seguidores que estão nos acompanhando por diversas plataformas e publicizar depois, inclusive também pelo canal Falando de Trânsito com Bruno Sobral no YouTube. Então, até a próxima segunda, em mais um quadro Falando de Trânsito com Bruno Sobral. Cristina Morim, amigo Bruno Sobral, sempre dando show. Jéssica, advogado de respeito, diz aqui a Jéssica sobre as explicações do nosso especialista em trânsito. E a gente vai se encontrando em toda segunda aqui no programa De Olho na Cidade. Falando de Trânsito com Bruno Sobral. Agora, toda segunda-feira, às 17 horas, no programa De Olho na Cidade, da Sociedade News FM. Tire suas dúvidas e conheça os seus direitos. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, @ADV Bruno Sobral. Oferecimento FSA Multas. Fone 75 999 73 33 34.